O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, decidiu que uma imigrante não pode ter sua pena aumentada pelo fato de ter solicitado refúgio. A mulher foi pega com drogas no aeroporto de Guarulhos. A reportagem é de Fernanda Porto. A droga foi descoberta pela polícia na bagagem de uma sul-africana. A mulher, de 52 anos, tinha 3 quilos de cocaína que levava para o exterior. Ela havia pedido refúgio ao governo brasileiro. No julgamento em primeiro grau, a mulher foi condenada a 7 anos e 9 meses de prisão. A justiça considerou, entre os agravantes, que ela teria se aproveitado da condição de refugiada para cometer o crime. Segundo o magistrado, a ré fez mau uso do Instituto, que é baseado em situações de violação a direitos humanos. E ao cometer o crime de tráfico internacional de drogas, rompeu com a boa-fé e confiança que orientam a concessão do refúgio. A defesa recorreu 2 vezes e o caso foi reanalisado pela 4ª sessão do tribunal. Dessa vez, o colegiado considerou que a condição de refugiada não deveria ser considerado um agravante. O relator destacou no voto que eventual condição de refugiada em nada interferiu na prática do crime e que não havia nenhuma prova no processo de que ela teria pedido deliberadamente o refúgio com o objetivo de cometer crimes e enganar as autoridades brasileiras. A pena foi reduzida de 7 anos e 9 meses para 6 anos e 9 meses de prisão. E para entender mais sobre os impactos dessa decisão, a repórter Fernanda Porto conversou com a advogada Tatiana Squiff, que é doutora em Direito Internacional. Vamos acompanhar a entrevista. Obrigada, Tatiana, por sua participação aqui no Jornal da Justiça. E para começar nosso papo aqui, explica para a gente resumidamente, por favor, o que a lei diz, como que a lei trata os direitos e deveres das pessoas que solicitam refúgio aqui no Brasil. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. A respeito desse questionamento, é sempre importante a gente falar que essas regras, elas vêm previstas, não só na Lei 9474 de 97, que regula o refugiado e o solicitante de refúgio aqui no Brasil, assim como a própria internalização da Convenção de Genebra de 1951, que foi internalizada pelo Brasil 10 anos depois. Essas 2 legislações trazem uma série de direitos e deveres dos migrantes. Entre os direitos, por exemplo, especificamente dos refugiados, o que também é estendido ao solicitante de refúgio, eu vou, por exemplo, salientar o artigo 3º da Convenção de 51, que fala sobre o princípio da não discriminação, ou seja, que o refugiado e o solicitante não podem ser discriminados no Brasil. Já em relação aos deveres, eu vou salientar, por exemplo, que no momento em que nós temos não só a solicitação de refúgio, mas especificamente quando o refugiado é, então, outorgada a estadia dele no Brasil, ou seja, é concedido o refúgio, ele tem que assinar um termo de responsabilidade. E nesse termo trata especificamente que ele deve seguir as leis que vigoram no país, ou seja, é um dever do refugiado seguir a legislação vigente brasileira. Explica para a gente um pouquinho essa divergência que teve de entendimento ali num primeiro momento e depois, no final, o entendimento que prevaleceu foi negar o aumento de pena. Explica para a gente, assim, com que base na lei, com que os magistrados se basearam para chegar nessa conclusão? Esse caso é bastante interessante porque, num primeiro momento, a gente teve uma decisão com uma divergência do desembargador Lunardelli, que entendeu que a migrante não havia pedido refúgio com a intenção de cometer um ato ilícito no Brasil, que era o tráfico de entorpecentes. A questão interessante é que, nessa primeira decisão, os desembargadores haviam entendido, em maioria, que sim, haveria um aumento de pena pela condição de refugiado, que foi objeto de embargos infringentes. E esses embargos infringentes foram, sim, acolhidos no sentido de não haver essa majoração da pena em função da condição de refugiado, porque, de fato, a migrante não utilizou essa condição para realizar o ato ilícito no país, sendo, portanto, incabível fazer essa majoração.
E é importante salientar que isso não tem nem previsão na lei. Então, mesmo que se a gente tivesse essa majoração com base no refúgio, isso poderia ser questionado ainda em relação, por exemplo, ao STF por violar tratado internacional que o Brasil faz parte, a Convenção de Genebra de 1951, que eu falava antes, que trata, por exemplo, do princípio da não discriminação. Como é que fica essa questão agora? Ela gera um precedente, gera uma jurisprudência? Como que fica a partir de agora? Se a gente for observar na própria decisão do TRF3 agora sobre esses embargos infringentes, a gente nota que já há uma menção, por exemplo, a uma outra jurisprudência do mesmo TRF, do mesmo desembargador Lunardelli, que falava justamente da impossibilidade de termos essa majoração de pena em função da condição de refugiado. Então é bem interessante porque essa decisão agora ela vai se alinhando àquela jurisprudência anterior, consolidando esse entendimento no âmbito do TRF3. Claro que isso depois precisaria ser eventualmente também seguido pelos outros TRFs no país. Eu conversei com a Tatiana Skeff, ela é especialista em direito internacional. Mais uma vez, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade.